O sol do Pantanal queimava alto, tal qual uma fornalha que nunca se apagava. A paisagem, entrelaçada de campos alagados, árvores retorcidas e o espelho líquido dos rios, pulsava vida em abundância e, ao mesmo tempo, escondia silêncios repletos de ameaças. Era uma tarde pesada, úmida, em que até o vento parecia evitar esforço. Naquele cenário onde a vida e a morte dançavam em equilíbrio, uma leoa, fêmea jovem, mas marcada pela dureza da sobrevivência, conduzia seu pequeno filhote até as margens do rio. O filhote, desengonçado em seus primeiros passos de caça e brincadeira, era a promessa do futuro, a continuidade de sua linhagem em meio ao ciclo selvagem. Porém, naquele dia sufocante, a mãe carregava não apenas a sede no corpo, mas também a angústia de uma caçada frustrada. Durante toda a manhã, havia rondado bandos de capivaras e veados mateiros, mas o esforço fora em vão. As presas a percebiam de longe e a fome já roía o estômago do filhote. Restava a água do rio, fresca e traiçoeira, como consolo temporário. A cena à beira d'água era quase de calma bucólica. Aves riscavam o céu, borboletas azuis dançavam sobre flores encharcadas, enquanto jacarés repousavam imóveis no lodo, parecendo troncos abandonados. O filhote, sem noção dos riscos escondidos, corria tropeçando atrás das borboletas, emitindo pequenos rugidos que soavam mais como miados brincalhões. A mãe, de olhos marcados pela exaustão, seguia alerta. Espiava o horizonte em busca de predadores, mas seu cansaço atraía. Por um instante longo, deixou que a vigília se tornasse contemplação, e o peso da fadiga baixou-lhe os ombros. Foi nesse lapso que o destino se moveu. A água, calma até então, tremeluziu em ondas quase imperceptíveis. Um movimento lento, tão lento que não despertaria desconfiança de quem bebia apressado. Apenas a câmera invisível do olhar narrativo percebia aquilo. Algo se arrastava no fundo escuro, uma sombra escondida sob a superfície. Era uma forma monumental, colossal, que se confundia com troncos submersos. Não era apenas mais uma serpente, era a rainha silenciosa do rio. Uma sucuri, imensa, grossa como a base de uma palmeira, paciente como a própria eternidade. Estava ali havia horas, talvez dias, esperando o momento perfeito. Sua fome era antiga, sua astúcia absoluta. Enquanto o filhote ria do voo desajeitado de um colhereiro, ele se aproximava demais da beira. A leoa, inquieta de súbito, ergueu as orelhas e, num bote instintivo, avançou para impedir que o pequeno se expusesse. Mas foi então que as águas explodiram em violência. O ataque não foi anunciado por nenhum som, apenas pelo barulho súbito da água se partindo. O corpo monstruoso da sucuri surgiu num arco verde e negro, lançando-se como um raio líquido. Ela não buscava o filhote, mas a mãe, o alvo maior, a presa de resistência digna. O choque foi brutal. A cobra se enrolou no corpo da leoa antes que ela pudesse reagir plenamente. Em segundos, músculos grossos e úmidos serpentearam-lhe o tronco, apertando cada vez mais com força esmagadora. A mãe rugiu em estilhaços, um som que misturava dor, raiva e desespero. O rio borbulhava em confusão, aves levantaram voo em alarme e o filhote recuou atônito. Mas o instinto do pequeno não era desistir. Ele avançou contra o monstro em sua inocência heróica. Mordia escamas, arranhava sem resultado, latia rugidos infantis contra o terror de couro e músculos que devorava a vida de sua mãe. O esforço era vão. Seus dentes ainda frágeis não penetravam a couraça viscosa da sucuri. A luta se tornou desigual. A mãe leoa debatia-se com vigor, mas seus movimentos diminuíam à medida que o oxigênio faltava. O filhote, entre soluços e coragem, percebeu que o que fazia não bastava. Nos olhos grandes, refletidos pelo caos do rio, surgiu algo novo, compreensão. Ele não podia vencê-la sozinho. E então, movido por um sopro de desespero primitivo, o filhote recuou. Choramingou uma última vez diante da cena. A mãe sufocando,
os anéis da sucuri fechando-se ainda mais, e tomou a decisão que mudaria tudo. Partiu numa disparada pela mata, sem olhar para trás. Corria não por brincar, mas por algo que ainda não entendia: correr para salvar. O pequeno não sabia o que encontraria adiante. Talvez outro predador. Talvez apenas o nada. Mas não importava. Se houvesse alguma chance de ajuda, teria de descobri-la. Enquanto isso, no rio, o destino da leoa pendia por um fio invisível. E o vento que atravessava o Pantanal parecia sussurrar: o rio guarda segredos. E alguns deles decidem o futuro de quem ousa beber de sua margem. O pequeno corpo do filhote desapareceu na mata como uma centelha que se apaga na escuridão. Seus passos eram desajeitados, velozes e trêmulos, mas carregavam uma força maior do que ele mesmo entendia. Corria sem destino certo, saltando por entre capins altos, atravessando clareiras pantanosas e levantando bandos de aves que explodiam em revoada, assustadas pelo frenesi de sua corrida desesperada. O coração do filhote batia como um tambor de guerra. Havia um instinto novo pulsando. Não era apenas o medo, mas a convicção de que, de algum modo, poderia encontrar algo ou alguém que ajudasse sua mãe. A cada passo, a paisagem testava o pequeno. Um tuiuiu levantou voo. O bater das asas imensas quase o derrubou para trás. Mas ele seguiu. Bandos de macacos gritavam nas árvores, lançando-se de galho em galho, alarmados com aquele felino fora do lugar. Até mesmo um lobo-guará, surpreso com um encontro súbito, levantou-se da relva e mostrou os dentes pronto para proteger seu território. O filhote paralisou por instantes diante da fera de patas longas, mas seu grito fino e urgente não era de ameaça, era de súplica. O lobo, confuso, não atacou. Apenas recuou, deixando-o passar. O Pantanal inteiro parecia abrir caminhos para aquele pequeno mensageiro da esperança. A alguns quilômetros dali, sob o mesmo sol inclemente, um homem trabalhava em silêncio. Chamavam-no apenas de Antônio, e muitos diziam que era um homem duro, feito da fibra da terra. Morava sozinho em um rancho simples, às margens de uma curva do rio. Entre gado magro e algumas plantações de subsistência, sua vida se equilibrava na corda esticada da sobrevivência. Antônio conhecia bem os segredos do Pantanal. Já perdera novilhas para onças e carneiros para jacarés, mas tinha aprendido, ao longo dos anos, a respeitar cada animal que partilhava daquele mundo. Via beleza no risco e aceitava que viver ali era conviver com forças maiores do que si mesmo. Naquela tarde, sentado num tronco, afiava seu facão, companheiro inseparável de trabalho. O som metálico preenchia o ar quando algo interrompeu o compasso, um choro estranho, quase um lamento. Ele ergueu a cabeça, franzindo o senho. Do outro lado do descampado, um vulto amarelado se agitava entre a grama. Antônio apertou os olhos contra o sol escaldante e não acreditou no que viu. Um filhote de leão do Pantanal corria em sua direção. O homem se levantou, firme, embora incrédulo. O animal parou a poucos metros, arfando com a língua para fora. Os olhos do filhote, enormes e reluzentes, estavam cravados nele. Não havia ódio, não havia ameaça, havia apenas desespero. Antônio deu um passo atrás, instintivamente. "O que você quer comigo, bicho?" murmurou, como quem fala sozinho. Mas o filhote não fugiu. Em vez disso, deu um passo à frente e soltou um miado rugido insistente, repetido, como se tentasse chamá-lo. O homem coçou a barba áspera. Estava confuso. Animais selvagens não agiam daquela forma. Muitos diriam que era loucura seguir um filhote de leão, pois a mãe nunca estaria longe. Porém, havia algo no olhar daquele pequeno que transcendia a lógica. Não era só fome ou medo, era um chamado. O fazendeiro sentiu dentro de si um peso invisível. Parte dele dizia: "Não se meta, isso é natureza. Quem é você para se meter?" Mas outra parte, mais profunda, sussurrava diferente: "Há algo errado. A vida pedindo socorro." A hesitação
o paralisou por segundos longos. O filhote, então, aproximou-se ainda mais e, num gesto inesperado, encostou levemente o focinho em sua bota desgastada. Depois se afastou 2 passos, olhou para trás em direção à mata e voltou os olhos para o fazendeiro como quem implora: "Venha!" Antônio respirou fundo e olhou para o horizonte. A lógica gritava para não sair de perto do rancho, mas a coragem, essa força antiga que aparece sem aviso, ergueu-lhe o corpo de novo. Segurou o facão, testou o fio com o polegar e suspirou. "Tá certo, pequeno. Vou ver no que isso dá." O filhote não entendeu as palavras, mas entendeu a decisão. Saltou adiante, abrindo caminho, sempre parando de tempos em tempos para ter certeza de que o homem o seguia. Nas sombras da mata, os cantos de aves se misturavam ao barulho da corrida. Conforme avançavam, sons mais fortes surgiam. Primeiro um rugido arrastado, depois um barulho pesado de água em movimento. Algo terrível acontecia à frente. Antônio parou de súbito quando ouviu. Não era só o bramido de um animal. Era o rugido desesperado de uma fêmea, entrecortado por um som surdo, abafado, que lembrava o espremer de carne contra ferro. O coração do homem disparou, porque aquele som não era natural, era agonia. Suas mãos suaram em torno do facão. O filhote, agora desesperado, gritava sem parar, olhando para o rio. Antônio avançou com passos rápidos, o peito arfando, e quando atravessou a última barreira de capins e árvores curvadas, viu o cenário que levaria para sempre na memória. E ali, à beira do rio, estava a visão de um pesadelo prestes a se cumprir. A cena que Antônio encontrou não parecia deste mundo. Às margens do rio, a água borbulhava em redemoinhos e lama, como se o próprio leito tivesse enlouquecido. No centro da turbulência, a leoa adulta, rainha da savana pantaneira, estava quase completamente dominada pelo corpo monstruoso de uma sucuri. Os anéis da serpente, grossos e úmidos, prendiam-lhe o tronco e os membros em uma prisão viva. Cada aperto arrancava dela um rugido sufocado, seus olhos vidrados no limite da consciência. O filhote, encharcado de suor e medo, gritava implorando ao homem desconhecido que resolvesse o impossível. Os gritos dos tuiuius e araras enchiam o céu como trombetas de guerra, anunciando a batalha que se desenrolava. Antônio não teve tempo de pensar. Seus músculos agiram antes que a razão pudesse julgá-lo insano. Avançou até a beira com o facão em punho. A lâmina refletiu o sol como uma centelha de esperança. Deu o primeiro golpe contra a muralha escamosa, mas para seu espanto, a lâmina ricocheteou em parte. A pele da sucuri era espessa, dura como couro curtido. O facão abriu pequenos cortes, que sangraram em rios finos, mas não o suficiente para pará-la. A serpente se contraiu violentamente e a leoa soltou um rugido que se quebrou em gemido. Antônio sentiu o peito apertar. Se golpeasse errado, poderia atravessar a fera e atingir também a mãe enredada. O risco de matar quem tentava salvar latejava pesado em sua mente. Segurando firme o facão com ambas as mãos, Antônio girou ao redor da sucuri, buscando o ponto vital, o pescoço que se perdia em voltas. A cada segundo, a pressão aumentava e os olhos da leoa começavam a perder o brilho. De repente, um toque leve bateu contra sua perna. O filhote encostava-se a ele como criança que agarra a barra da saia da mãe. Era como se dissesse: "Não desista, por favor." O homem fechou os olhos por um instante, respirou fundo e atacou de novo. Golpe após golpe, o facão abria novos sulcos, dessa vez perto da região onde adivinhava estar a cabeça da cobra. A sucuri retorceu-se em espasmos ensandecidos, chicoteando com a cauda grossa. Um golpe dessa cauda atingiu Antônio de raspão, lançando-o contra a lama. O ar escapou de seus pulmões. Por segundos ele ficou sem fôlego, a vista escurecendo. Mas na beira do desfaleço ouviu o grito agudo do filhote, e isso o fez levantar de novo. Ensanguentado,
Ofegante, Antônio levantou-se com uma força que nem sabia que possuía. Embrenhou-se outra vez contra o corpo da serpente que ainda estrangulava a leoa. Então, em um único movimento desesperado, ergueu o facão voltado para baixo e o cravou com toda a potência no ponto mais alto da curva da cabeça da cobra. Um som imenso preencheu o ar. Não era grito, não era rugido, era o barulho ancestral do próprio rio se abrindo em dor. A sucuri retorceu-se numa convulsão colossal, espirrando água e lama em todas as direções. O mundo inteiro pareceu tremer em choque. O filhote foi jogado para trás. Antônio quase perdeu o facão quando a serpente se agitava como um tronco vivo em convulsão. Ele manteve as mãos firmes na empunhadura, mesmo quando a dor queimava seus braços. Os segundos que se seguiram foram eternos. Mas pouco a pouco ele percebeu. A pressão diminuía. Os anéis da cobra, antes um cerco implacável, começaram a afrouxar. O corpo pesado deslizou, vencido, liberando a leoa que caiu na lama encharcada, arfando em suspiros quebrados. Antônio, exausto, deixou os joelhos cederem. O corpo da sucuri ainda se mexia espasmodicamente, mas já não tinha força. O fazendeiro ergueu o olhar ofuscado. O filhote aproximava-se de sua mãe, lambendo-lhe o focinho, chorando miados curtos. Ela respondeu com um rugido fraco, mas estava viva. Um fio tênue a separava da morte. Antônio encostou as mãos no chão, sentindo o corpo tremer. Tinha vencido uma fera que poucos ousariam enfrentar, mas sabia também que aquela batalha havia cobrado um preço em feridas, em medo, em energia arrancada até a última gota. E no silêncio que veio depois do caos, com aves retomando lentamente seus cantos e o rio voltando a se aquietar, nasceu ali algo ainda maior do que a luta, um vínculo invisível que mudaria vidas. Naquele instante, algo mudou para sempre na vida daquele homem e daqueles animais. O corpo pesado da sucuri repousava inerte, espalhado pela lama. A luta chegara ao fim, mas a respiração ainda era um fio frágil para a leoa. Antônio aproximou-se devagar, os pés cravando na margem molhada, o facão ainda firme na mão suada. Estava exausto, o peito arfando como se tivesse corrido léguas, mas seus olhos, antes desconfiados, agora refletiam apenas uma inquietação silenciosa. O filhote lambia sua mãe sem parar, passando a patinha sobre seu rosto e emitindo sons curtos, quase como um choro. A leoa, com esforço colossal, moveu a cabeça e respirou fundo. Um rugido frágil, porém carregado de vida, escapou de sua garganta. Ela estava ali, derrotada, mas não vencida. Antônio hesitou. Estava diante de uma fera selvagem que a qualquer instante, em condições normais, poderia atacá-lo, mas não reconheceu nenhum ódio naquele olhar cansado. Aproximou-se um pouco mais, abaixou-se e, quase sem pensar, tocou o ombro da leoa, dando-lhe um apoio para que levantasse. A fera ergueu lentamente o corpo, ainda debilitada, com as patas trêmulas na lama. O filhote correu e se encostou nela, buscando proteção, tentando reavivar a mãe com a ternura da infância. Antônio recuou um passo, já esperando uma reação instintiva, uma agressão. Mas não foi isso que veio. O silêncio que disse tudo. Os olhos âmbar da leoa encontraram os dele. Não rugiram, não ameaçaram, apenas olharam. Por um instante tocava-se um território invisível, onde natureza e humanidade não eram inimigos, mas companheiros de mesma terra. O fazendeiro sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se estivesse diante de algo maior do que si mesmo. Não apenas uma fera salva, mas um gesto de gratidão silenciosa. Enquanto apoiava o facão no ombro, sentiu-se pequeno diante daquela força universal. Ele, que perdera gado e noites de sono por conta da vida dura, agora se via reconhecido por uma criatura que, pela lógica da natureza, deveria odiá-lo. Percebeu como tudo era frágil: o animal, o homem, o rio, a vida, tudo suspenso entre a beleza e a destruição. Pensou no filhote, um ser tão pequeno que ousara buscar ajuda não em outro predador, mas em um humano.
algo impossível, mas que contra todas as razões dera certo. A leoa, já de pé, embora ainda manca e arfante, juntou-se ao seu filhote. Deu alguns passos na direção do fazendeiro. Antônio prendeu a respiração, preparando-se para qualquer reação, mas ela apenas se aproximou. Ergueu a cabeça e, por um instante que pareceu eterno, olhou-o pela última vez e não atacou. Virou-se em seguida e desapareceu com o filhote para dentro da mata pantaneira, deixando apenas pegadas na lama e uma lembrança que jamais se apagaria. O Pantanal seguiu seu curso, como sempre, mas algo havia mudado. Antônio, numa tarde de silêncio, voltou ao mesmo ponto do rio. O facão já não estava em sua mão, apenas um olhar tranquilo no rosto. De longe viu. A leoa, mais firme, caminhava entre os capins, o filhote brincando ao seu lado. Ambos pararam ao sentir sua presença. Por um instante, seus olhos se encontraram outra vez. Homem e fera, caçador e cultivador, inimigos por natureza. Mas naquele olhar compartilhavam algo único. Respeito. Sem demora, os dois animais sumiram na mata como sombras que o vento apaga. Era a despedida necessária. Antônio ficou parado, com o chapéu na mão, respirando fundo. Naquele dia, entendeu que a vida não se divide apenas entre inimigos e aliados. Descobriu que, no fio da existência, até forças opostas podem se unir por um instante em nome da sobrevivência. Naquela tarde, homem e fera compartilharam algo raro. A certeza de que, diante da vida, até os inimigos naturais podem se tornar aliados. Agora é com você que acompanhou essa história até o fim. Se essa cena tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar o que mais te emocionou. Sua participação é a força que mantém vivas histórias como esta, onde coragem, natureza e humanidade se encontram em um só destino.